Bem, a gente pode fazer agora o paralelo ao que a gente discutiu para retas, tá? Vamos discutir a posição relativa entre planos no R3. Vamos dizer que a gente tem dois planos π1 e π2, tá? O primeiro tem essa equação geral aqui, a partir de um vetor normal N1. O segundo tem essa equação geral aqui, a partir de um vetor normal N2. Vamos reforçar o que a gente está fazendo aqui. A gente descreve um plano a partir de um ponto qualquer, A, e de um vetor normal. Tá? Então aqui o vetor normal é N1, aqui o vetor normal é N2. Para a reta a gente precisava de um ponto e uma direção. Aqui a gente precisa da direção perpendicular a todas as direções, em particular as duas direções que vão caracterizar o meu plano. Tá? Então percebe a diferença aqui. De qualquer maneira, a gente precisa de um ponto e uma direção. Para escrever o plano vai ser a direção normal. Ok? A gente usou o produto exterior para construir isso. Bem, que casos a gente pode ter aqui? Tá? Bem, os vetores podem ser, os vetores normais podem ser paralelos, colineares. Tá? O que significa isso? Sempre lembrando, colinear significa que um vetor é o outro multiplicado por algum escalar. Ou então, se não é verdade, não existe nenhum alvo que faça isso, a gente diz que eles são não colineares. Se eles são não colineares, é como as retas concorrentes. Se os planos são não colineares, se os vetores normais, perdão, são não colineares, então a gente tem planos que se intersectam. Tá? Duas retas concorrentes se cruzam no ponto, tá? É apenas um ponto. Dois planos se cruzam e geram uma reta inteira. Tá? Se eles não são, se eles são colineares, tá? Então eles são paralelos e podem ser coincidentes ou não coincidentes. Tá? Se um ponto em um plano estiver no outro plano também, eles são coincidentes. Caso contrário, eles são não coincidentes. Okay? A gente tem um paralelo direto aqui com o que a gente tinha visto para reta, agora pensando em planos no R3. O cuidado aqui é você notar que a gente está descrevendo o plano não pela direção, pelas duas direções vetores diretores do plano, mas por um vetor normal, que, como a gente viu, é suficiente para caracterizar os dois vetores diretores, na verdade, todos os vetores dentro desse plano. Bem, a gente discutiu a posição de retas no R2, elas podem ser paralelas e coincidentes, paralelas e não coincidentes, ou ainda concorrentes. A gente pode discutir a mesma coisa, mas agora em Rn. Tá? A gente não precisa se limitar a fazer isso no plano. Bem, a discussão que a gente fez sobre uma reta não dependia da dimensão n do espaço euclidiano que a gente está trabalhando. Basta a gente ter um ponto, seja em R2, R3 ou Rn de maneira geral, e uma direção, essa direção só não pode ser origem, e a gente constrói a reta R que passa pelo ponto A e tem a direção V. Tá? É simplesmente o conjunto de todas as ênuplas que respeitam essa equação aqui. É a mesma coisa que a gente viu antes, só que a gente permite que x seja um ponto em Rn, ponto genérico em Rn. A vai ser um ponto genérico em Rn. V vai ser uma direção em Rn. Tudo que a gente fez em R2 a gente pode estender para Rn. Tá? Então posso construir esse ponto daqui, A qualquer, para caracterizar um ponto x qualquer, o que me permite descrever a reta. Tá? Então, exatamente da mesma forma que a gente construiu antes, como é que vai ficar isso? Isso daqui vai ser x1 até xn é igual ao ponto A1 até a n, mais t que multiplica v1 até vn. A gente vai fazer a mesma operação que a gente fez antes. Antes a gente parou na segunda coordenada, agora a gente vai ter uma enésima coordenada genérica. x1 é igual a 1 mais t v1, é a primeira equação. x2 é igual a a2 mais t v2, segunda equação. Segue assim até a última equação, que tem a mesma estrutura. O que está em comum em todas essas equações aqui é o t, que é fixo, multiplica o vetor todo. Exatamente como a gente tinha feito antes para R2. Se VI diferente de zero, mesma discussão que a gente fez antes, se os VI são sempre diferentes de zero, todas as coordenadas são diferentes, o que a gente pode fazer?
a gente pode transformar todas essas equações da seguinte maneira. Jogar o AI para o outro lado, por exemplo, aqui vai ficar x1 menos a1 igual a TVI. Vou dividir isso por V1 igual a T. Isso vale para todas as equações. Por exemplo, aqui vai ficar x2 menos a2 dividido por V2 é igual a T. Ok? Bem, o valor de T é o mesmo, então posso igualar isso, isso e assim por diante. E vou ter essa sequência de equações para descrever, que nos ajuda a descrever a nossa reta, agora em RN. Vou fazer algo análogo aqui, não preciso entrar em muito detalhe agora, porque a gente vai reencontrar isso mais à frente, tá? No caso do plano, para dimensões superiores a 3, assim como a gente trabalhou para a reta em dimensões superiores a 2, a gente pode continuar trabalhando com a equação geral, ou seja, pega um ponto qualquer e um vetor normal perpendicular ao plano. Essas duas informações eu consigo caracterizar inteiramente o plano π através dessa equação aqui. Não é mais a mesma equação que a gente usa para a reta. Na reta a gente usava a equação x é igual a A mais TV, porque V tem a direção da reta. Agora eu uso N, que não tem a direção do plano, é perpendicular ao plano. Portanto, eu vou fazer o produto interno igual a zero. Ok? Como a gente fez antes, a gente pode desenvolver isso dessa forma. Tá? V1 é o primeiro elemento do vetor normal. N, V2 é o segundo, Vn é o enésimo, multiplica a primeira coordenada de x menos a, x1 menos a1, segunda, x2 menos a2, enésimo, xn menos a n. Esse é o produto interno. Isso tem que ser igual a zero. Tá? Exatamente a mesma ideia que a gente tinha antes. Tá? Não é exatamente a mesma estrutura que a gente usou na reta, mas a ideia é a mesma. Aqui é culinariedade, aqui é perpendicularidade. Ok? Você está buscando a maneira mais simples de representar objetos lineares distintos. Se a gente está de R4 para cima, tá? Não bastam mais dois vetores direcionais ou diretores para gerar o plano, usando soma de vetores e multiplicação por escalar, como a gente fez para descrever um plano em R3. A gente precisa de três vetores em R4, porque uma das variáveis passa a depender das outras três variáveis livres. Não precisa se preocupar com isso agora, você ainda não sabe o que é uma variável livre. A gente vai encontrar isso e vai revisitar esse assunto em outro contexto, ok? Quando a gente estiver estudando subespaços vetoriais. A gente para aqui e conclui a primeira parte da matéria.